Senhoras e senhores da cinefilia, sejam muito bem-vindos ao meu filme preferido. Eu sou o Ricardo Oliveira e a gente está aqui para conversar hoje, no mês do terror, sobre um dos filmes recentes desse gênero que mais explodiram minha cabeça. Eu estou falando de It Follows, ou Corrente do Mal. Se despretensiosamente alguém conta pra você a história de It Follows, você tem tudo pra acreditar que esse filme tem um baita conceito moralista. O filme é basicamente sobre Jay, uma jovem que depois que tem a primeira noite com seu novo namorado, recebe a maldição dele de, a partir de agora, você vai ter que fugir, porque alguém sempre vai estar te perseguindo. No meio do nada, no meio de uma multidão, você vai ver alguém vindo na sua direção, lentamente, olhando fixamente pra você. Se você deixar essa pessoa tocar em você, você morre. Se você transar com outra pessoa, você passa isso pra frente. E ainda que essa ideia um pouco sobre a moral possa aparecer em alguns momentos do filme, na verdade ele é muito mais um exercício muito bem sucedido sobre um subgênero do terror, que é o filme de maldição. O que It Follows faz, e faz muito bem, é lançar essa premissa pra gente de alguém que está sendo perseguido por um mal que ele não compreende, alguém que está sendo perseguido por uma coisa que ele não consegue se livrar, que ele não consegue achar uma saída, que simplesmente persegue ele insistentemente até que consiga alcançá-lo. E no mundo de hoje, do terrorismo, da violência urbana, até das DSTs, por que não falar disso aqui, você poderia simplesmente aplicar essa metáfora para várias dessas coisas. Mas o que acontece é que essa metáfora fica restrita à vida de Jay, a nossa protagonista, e vem na vida dela de forma muito íntima, muito intensa. Essa vida de Jay é um tanto melancólica, não tem muita graça. Ela tem alguns amigos que estão ali na vida dela de forma mais intensa, mais presente, mas ainda assim ela parece um pouco deslocada de todo mundo. Logo no começo do filme a gente conhece esse namorado dela e é apresentado para talvez a pessoa com quem ela tenha mais intimidade, com quem a gente vai ver ela desenvolvendo um pouco mais da sua personalidade, a gente vai se aprofundando no personagem. E tem uma cena específica que foi muito rica pra mim, que eu gostei muito de ver, que ela tá no cinema com seu namorado, tá na fila de espera pro cinema, e aí ela olha pra ele e diz, vamos fazer uma brincadeira aqui. Eu quero que você olhe pra alguma pessoa que tá aqui ao nosso redor agora. Escolha a pessoa que você gostaria de ter a vida dela. E eu vou ter duas chances de adivinhar quem você escolheu. Independente do que eles escolhem, apesar de ter até alguma relação com a história do filme, o que eu achei muito interessante dessa brincadeira é como ela é uma metáfora do cinema e do próprio filme. No cinema, essa coisa de você observar a vida de um personagem, querer viver um pouco do que ele está vivendo, ou não querer viver um pouco do que ele está vivendo, ou seja, uma relação de proximidade e ao mesmo tempo de afastamento, mas também essa relação de você perseguir a vida de alguém que você admira, ou de que você se fixou naquela pessoa, né? Que é exatamente o subtexto do filme, que é exatamente o que acontece no filme inteiro. E aí, basicamente, o que a gente vai perceber é um filme que tem um mar de referências a outros filmes de terror e a outros clichês também do cinema de terror. Do tipo, as pessoas que andam perseguindo Jay são sempre uma referência ao mundo dos zumbis. Eles andam devagarzinho, eles estão sempre focados em chegar até você, eles não têm um propósito muito definido, eles só estão ali perseguindo você, e mesmo naquela lentidão eles são extremamente assustadores, eles podem aparecer num momento em que você não está esperando e assim por diante. Mas eu não tenho a menor dúvida, pelo menos pra mim, o que mais me fascinou em It Follows foi a capacidade que ele tem de criar um universo muito particular, seja ele extremamente referencial, ligado ao cinema de terror, que o diretor David Mitchell parece gostar tanto, seja um universo particular que ele consegue criar a partir disso. Mas sem dúvida, esse universo, somado a uma estética muito forte, são os pontos mais interessantes de It Follows. A primeira coisa desse universo muito particular do filme, que eu acho extremamente fascinante, é a capacidade que ele tem de ser totalmente anacrônico. Começa o filme, você pensa que está acontecendo num tempo de hoje, aí de repente a menina começa a se arrumar para sair pro cinema, e ela veste uma roupa meio anos 70, tem uma amiga dela que está usando uma espécie de leitor de e-books, que ela está lendo O Idiota de Dostoiévski, e é uma espécie de concha que abre e que tem lá um e-reader, tipo um Kindle dentro daquela concha, e aí eles usam um telefone celular, mas ao mesmo tempo eles também estão assistindo filmes antigos de terror numa TV de tubo.
e os carros são novos, mas a cidade parece acabada, ou seja, a coisa se mistura de um jeito que você não consegue saber exatamente em que ano ou em que tempo que eles estão. Isso é um objetivo que ele tem no filme, para que você viva uma sensação de pesadelo ou de sonho, que você não sabe exatamente quando aquilo está acontecendo. E ainda nessas escolhas estéticas, uma das coisas que mais me impressionou foi essa direção extremamente cuidadosa. A gente encontra isso no cinema de horror, mas é muito raro de você encontrar. Não é tão frequente de você encontrar isso. Você encontra isso em Evil Dead, você encontra isso em Invocação do Mal, um pouco ali em Invocação do Mal, mas uma fotografia e uma mise-en-scène tão cuidadosas não é um negócio tão fácil de encontrar no cinema de terror de hoje. E o cuidado na direção foi exatamente uma das principais marcas dos grandes diretores de terror de todos os tempos. John Carpenter, Wes Craven são nomes que fizeram o cinema de terror ser uma arte grandiosa e não só um subgênero do cinema. E é exatamente isso que a gente encontra aqui. O David Mitchell consegue dirigir It Follows com uma grandeza na mise-en-scène, na fotografia, que fazem sua cabeça explodir muitas vezes em vários planos, em que ele consegue achar soluções interessantíssimas. Uma delas, que é uma das que eu mais gosto, é você pensar comigo. O que é que uma pessoa faz quando está com medo de ser perseguida? Se você está com medo de estar sendo seguido o tempo todo, o que é que você faz? Você olha para todos os lados, você olha para todos os lados para saber se alguém está te seguindo. E em vários momentos em que você simplesmente não espera que isso aconteça, a câmera está olhando objetivamente para um ponto e ela começa a girar lentamente. E ela dá um giro completo de 360 graus. E nesse giro, que não está ligado ao olhar subjetivo de um personagem, a gente começa a perceber: tem alguém ali, tem alguém chegando. O mal está aqui perto. E isso é uma referência muito, muito, muito direta a Halloween, de John Carpenter, que é um filme que é uma referência muito forte na narrativa, inclusive, de It Follows. Tipo, tem referências de roteiro, referências de imagens que estão dentro do filme. E o que o diretor faz é usar uma referência do Halloween aqui, em que a câmera que está afastada, que está distante do personagem, está mostrando ele longe, vira uma espécie de olhar do mal. O mal está olhando para aquelas pessoas, o mal está olhando para Jay, está fazendo com que a gente sinta ainda mais medo daquela situação, porque a gente está vendo que aquilo pode acontecer com ela a qualquer momento, ela pode ser atacada a qualquer momento. Algum momento alguém vai aparecer naquela situação, no meio daquelas pessoas que a gente não consegue saber quem é, vai aparecer alguém e vai atacar ela. Essa riqueza estética é extremamente ligada à narrativa, elas estão completamente intricadas e fazem total sentido em It Follows e fazem dele o filme grande que ele é. Ele não tem todas as respostas exatamente por ter esse clima de um pesadelo, de ser realmente intencional não ter respostas. Você não precisa saber o motivo do mal. Se você for pegar os filmes clássicos de terror, os filmes de perseguição, os filmes de maldição, como Evil Dead, como Halloween, os filmes de assassinos seriais, quando você tem explicações demais sobre os motivos do mal acontecer, você acha aquilo frágil, você acha aquilo bobo. Ah, porque o vilão, ele foi abusado na infância e ele ficou muito malvado. Não. Quando é assim, simplesmente não funciona. Mas quando o mal é simplesmente o mal, como Onde os Fracos Não Têm Vez, por exemplo, dos irmãos Coen, que é um dos melhores filmes de todos os tempos, o mal não tem motivo, o mal não tem razão de existir, ele simplesmente é. E é exatamente isso que acontece em It Follows. Não existe um motivo específico para aquilo que está acontecendo com ela. Além do fato dela ter transado com o namorado e ele transmitir aquilo pra ela. Mas por que ele tem aquilo? Por que aquilo existe? Por que o mal continua perseguindo? Por que eles não mudam? Por que quando ela tenta se livrar ela não consegue? Aquilo não tem uma resposta direta no filme e isso faz dele rico porque ele deixa algumas pontas soltas para nossa interpretação e isso é interessante, isso é bom para quem gosta. Se você não curte filmes que deixam um final um pouco mais aberto ou um pouco sem resposta pra gente, você talvez fique um pouco frustrado com It Follows. Mas pra mim é extremamente interessante no roteiro do filme o fato de que esse mal vai tentando alcançar Jay, vai tentando chegar cada vez mais perto dela, as pessoas vão tentando ajudá-la e isso fica cada vez mais sem fim. A gente vai sentindo que as pessoas estão desistindo, que não tem mais saída, que não tem mais solução. Jay é basicamente uma vítima desse mal que a persegue. Os seus amigos são como se fossem os amigos do filme de aventura dos anos 80, tentando achar uma solução para fugir daquilo tudo. Seus pais são somente figurantes naquela história. O mal parece não ter motivos e ele no fim das contas vira também basicamente uma metáfora sobre esses vilões dos filmes de terror que também não tem motivo nenhum. A gente se assusta com essas cenas, fica extremamente tenso com elas, mas a gente também fica extremamente fascinado pela capacidade do diretor de contar essa história sensacional. Por isso It Follows é um dos meus preferidos no mês de horror, aqui no meu filme preferido.
Se você gostou dessa dica e gosta de uns bons sustos no mês do horror, não esqueça de deixar o seu gostei assustadíssimo aqui embaixo. E se você está chegando por aqui agora, claro, se inscreva no canal para ver os novos vídeos, para receber as atualizações. Você pode conferir os outros vídeos do mês do horror clicando aqui do lado, ó. Aqui tem uma listinha que eu fiz com os meus 10 filmes de terror preferidos. Talvez It Follows estivesse nessa lista se eu tivesse assistido antes de gravar. Você também pode conferir outras críticas e análises clicando por aqui. O que eu mais quero, meus amigos, é que você deixe seu comentário sobre It Follows aqui embaixo. Se você já assistiu ao filme, comente, por favor, porque isso é o mais importante pra mim, que a gente possa conversar. Eu sou Ricardo Oliveira, esse é o meu filme preferido. Até a próxima!